Imagine um vigia solitário em meio ao oceano, uma sentinela de pedra e metal que já foi símbolo de esperança para navegantes, mas que agora enfrenta seu próprio crepúsculo. Viver como um farol abandonado é uma experiência de solidão profunda, onde o silêncio não é paz, mas uma condenação. Sua luz se apagou, mas sua estrutura ainda resiste, testemunhando a própria decadência enquanto o mundo segue adiante. Estas estruturas foram erguidas em locais estratégicos, pontos perigosos onde a geografia e o clima conspiravam contra os marinheiros. Eles não nasceram do acaso, mas da necessidade humana de domar o imprevisível, de criar pontos de referência em um mundo líquido e hostil. Cada pedra colocada era uma promessa de segurança, um farol de esperança contra a escuridão e a névoa. Suas paredes grossas foram feitas para resistir a séculos de investidas do mar, projetadas para serem os olhos vigilantes da costa, guiando navios cheios de histórias e destinos. A rotina de um farol ativo era meticulosa, quase ritualística. Todas as tardes antes do anoitecer, o guardião subia a escada em caracol, sentindo o cheiro característico de óleo, metal e sal. Acender as lâmpadas era um cerimonial, ajustar as lentes de Fresnel que amplificavam a luz em feixes poderosos visíveis a dezenas de quilômetros. Durante a noite, verificar a rotação do mecanismo, anotar condições meteorológicas, limpar os vidros embaçados pela maresia. Os dias eram preenchidos com manutenção, pintura contra a ferrugem, reparos, o cuidado constante que mantinha a estrutura funcionando. Havia um ritmo nessa existência, marcado pela passagem dos navios e pelas mudanças das marés. Mas essa vida tinha suas pressões invisíveis. O isolamento pesava na alma, semanas ou meses sem ver outro rosto humano, apenas o horizonte infinito e o som constante das ondas. Tempestades transformavam o farol em um tambor gigante, com ventos uivando através das frestas e ondas que batiam com força de explosões contra a base. A responsabilidade era esmagadora saber que vidas dependiam da sua vigilância, que um descuido poderia significar tragédia. E havia a luta constante contra os elementos, a ferrugem que avançava implacável, a umidade que impregnava tudo, o sal que corroía metais e madeiras. Por trás da função prática, existia um lado profundamente psicológico. O faroleiro desenvolvia uma relação quase simbiótica com sua estrutura, conversando com as paredes, atribuindo personalidade aos diferentes sons que a construção emitia. Muitos relatavam sentir a presença dos antigos guardiões, ecos de vidas passadas que haviam compartilhado a mesma solidão. O farol se tornava mais que um trabalho, era uma identidade, um refúgio, um mundo completo em si mesmo, com seus ritmos secretos e linguagem particular. O abandono começa sutilmente. Primeiro, a automação chega, substituindo o guardião humano por sistemas eletrônicos. Depois, com o avanço da tecnologia de navegação por GPS, o farol vai perdendo sua relevância. A manutenção se torna menos frequente até que cessa completamente. A pintura descasca, o vidro quebra, o mecanismo para de girar. A ferrugem avança como um câncer, transformando o que era orgulho em ruína. A última luz se apaga e o silêncio se instala de forma definitiva, quebrado apenas pelo vento e pelas gaivotas que agora fazem ninho onde antes havia atividade humana. O que significa essa queda? É o fim de uma era, o esquecimento de uma tecnologia que salvou incontáveis vidas. O farol abandonado torna-se uma metáfora poderosa. Todos nós tememos a irrelevância, o momento em que nosso propósito se esvai e nos tornamos apenas estruturas vazias à espera da erosão final. Mas a beleza nessa melancolia, na resistência silenciosa contra o tempo e os elementos. Estes gigantes solitários continuam de pé, mesmo na obscuridade, lembrando-nos que mesmo o que foi abandonado carrega histórias, que mesmo na desolação há vestígios de significado. Eles nos mostram que o fim não é necessariamente o oposto da vida, mas sim seu eco mais duradouro.